No mundo do futebol, você pode se destacar marcando gols, se destacar nos dribles, fazendo passes incríveis ou se destacando ao parar outros jogadores com suas defesas. Porém, existe um caminho estatisticamente menos comum: defender seu gol como goleiro. Mas você acreditaria se eu lhe dissesse que, algumas décadas atrás, havia uma pessoa que queria brilhar em todas essas formas? Um goleiro viciado em pedir gols e ao mesmo tempo ia para o ataque balançar as redes de forma incrível. Ele não queria se limitar a jogar apenas na pequena área. Queria fazer o que nenhum goleiro antes dele havia feito, e assim redefinindo completamente sua posição. Às vezes ele começava a partida como goleiro e no intervalo mudava para a posição de atacante, e embora tivesse apenas 1,68 m de altura, o que o tornava um dos goleiros mais baixos da história do futebol profissional. Ele desempenhou ambas as funções tão bem que a FIFA realmente não teve escolha a não ser mudar as regras da competição só por causa dele. Hoje exploraremos a jornada incrivelmente única e icônica de um dos goleiros mais influentes de todos os tempos, Jorge Campos. Jorge Campos nasceu na bela cidade de Acapulco, no México, e desde muito cedo adorava jogar futebol, principalmente na praia. Se você já jogou futebol ou em qualquer outro esporte na praia, ou até mesmo tentou correr na areia em geral, sabe como pode ser difícil. A areia absorve grande parte da força gerada pelos pés, tornando as coisas mais cansativas e difíceis. Há uma razão pela qual o treinamento de velocidade e movimento em exercício na areia é tão popular, porque obriga você a melhorar seu equilíbrio e gerar mais forças para realizar os movimentos básicos, o que, com o tempo, melhora significativamente sua resistência, força e velocidade. Desde muito cedo, Jorge Campos começou a desenvolver o seu condicionamento físico de elite, através do treino diário na areia. Desde muito jovem, queria usar seu talento físico para fazer gols como atacante. Sempre foi sua parte preferida do esporte, e seu sonho sempre foi marcar diante de uma torcida fanática. Infelizmente, Jorge tinha uma grande desvantagem em relação às outras crianças com quem jogava futebol. Ele era baixo e floresceu muito tarde ao atingir a altura final, atingindo apenas 1,68 m de altura. Portanto, ele era o menor entre as crianças e quando jogava futebol na rua, sempre evitavam deixá-lo de jogar primeiro ou dava a opção que ele desejava. Tenho certeza que você sabe como é o futebol de rua. Ninguém quer ser goleiro. Isso deixa o jovem Jorge Campos sem outra escolha senão ficar na frente de um gol, se realmente quiser se juntar e jogar. Mas, apesar de não ter a chance de jogar na posição que sempre quis, ele ainda dava tudo para o gol. Sua estatura pequena, mas atlética, o tornava acrobático, e seus anos de treinamento à beira-mar lhe deram uma reação incrível com os pés. Mas apesar de Jorge estar construindo lentamente uma reputação por seu incrível trabalho como goleiro, no fundo ele sempre quis marcar gols. Ele começou a sair da área e a atacar, chegando a driblar até o meio do campo. Sua paixão por jogar no campo e o sonho de marcar gols nunca o abandonariam de verdade. E foi assim que o jovem goleiro começou a desenvolver seu estilo de jogo único, porém aventureiro. Eventualmente, o renomado talento de goleiro de Campos atraiu a atenção de um dos clubes mais históricos do México, o Pumas, e em 1988, apesar de seu decepcionante desempenho físico, o clube contratado não hesitou nem por um segundo em recrutá-lo, depois de ver o quão excelente ele era como goleiro. Apesar de seu tamanho pequeno para a posição no gol, Campos tinha um excelente tempo de reação, sua forma atlética e sua ferocidade inagualável em dedicação eram suficientes para compensar sua falta de altura. Além disso, era um goleiro muito corajoso e possuía grande habilidade com os pés e com a bola. Porém, tendo ingressado no clube aos 19 anos, inicialmente ficaria no banco como goleiro reserva. Sua primeira temporada foi repleta de inatividade, jogando apenas 8 partidas no total, antes de finalmente se cansar de aquecer o banco e querer provar o seu valor de alguma forma. Mais tarde, o jovem Campos pedia constantemente ao seu treinador que o colocasse como atacante. Depois de semanas implorando sem parar, seu treinador finalmente decidiu lhe dar uma chance. Mas ninguém poderia imaginar como isso acabaria. Quando o goleiro reserva de 1,68 m foi chamado para entrar em campo como atacante principal, os resultados foram quase inacreditáveis.
Jorge Campos marcaria 24 gols em uma única temporada, o que significava que um goleiro reserva, aleatório de 20 anos, agora estava competindo pelo título de artilharia da principal liga mexicana, ficando a apenas alguns gols de realmente conquistar o prêmio. Ele roubou o show de todos, com mais e mais pessoas querendo assistir a esse jogador em comum. Na temporada seguinte, ele desenvolveria ainda mais a sua habilidade e impressionaria tanto seu treinador que eventualmente assumiria a posição de goleiro titular. Mas, apesar de estar no time titular, Campos ainda não estava satisfeito e continuaria jogando como atacante, pois durante o intervalo trocaria suas roupas de goleiro e seria chamado como atacante pelo restante do jogo, tornando-se oficialmente aquele que impedia gols e também os marcava na mesma partida. É realmente confuso para o jogador adversário. Por mais devastador que seja entender o quão chocante é conhecer um goleiro que não só faça as defesas de chutes, mas também marcar gols incríveis, digamos que contra o Palmeiras, o Everton, seja um muro para superar. Depois, no intervalo, vemos ele mudar para atacante e marcar um gol. Você percebe o quanto isso desmoraliza a sua equipe? É constrangedor para os goleiros hoje em dia, mas é incrivelmente divertido e impressionante para os torcedores do Puma e de Jorge Campos. Jorge tornou-se essencialmente um ícone de culto, graças ao seu extraordinário talento para defender e marcar gols, o que lhe valeu não só uma enorme popularidade no México, mas também uma reputação como o guarda-redes mais divertido do mundo no desporto. Tornou-se tão popular que empresas como a Nike começaram a contratá-lo para suas campanhas de marketing, tornando o primeiro goleiro a assinar um contrato lucrativo com a famosa marca, que na época costumava ser reservada para atacantes e meio-campistas. Portanto, para um goleiro finalmente ser incluído nessa campanha de marketing, nunca tinha visto antes. Jorge Campos sabia como roubar os holofotes dentro e fora de campo. Pessoas que nem eram fãs do México ou do clube pelo qual ele jogava vinham assistir a ele jogar. Ele, é claro, estava bem ciente disso, e para chamar ainda mais atenção, foi o primeiro goleiro a usar cores chamativas em seu uniforme, até mesmo projetando seus próprios uniformes coloridos e vibrantes porque amava as cores quentes e alegres de sua infância à beira-mar, tornando-se um ícone único para esse kits de futebol, muitos distintos. Isso só o fazia se destacar ainda mais. Jorge Campos é mais do que um goleiro. Ele sabe entreter e surpreender as pessoas. A multidão aplaudiu seu nome quando ele deixou a área com confiança para driblar a bola em uma velocidade incrível. Ele também foi um dos goleiros mais ousados, saindo da área para interceptar passes ou eliminar qualquer coisa que parecesse uma ameaça, o que hoje é considerado muito perigoso. Mas para Campos, ele foi incrível e foi divertido fazer isso. Na verdade, o estilo do goleiro Campos era tão marcante que em 1993, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol concedeu-lhe a bola de bronze como o melhor goleiro do mundo, seguindo as lendas Peter Schmeichel e Sérgio Gotti. Isso nos leva à Copa do Mundo de 1994, que gerou controvérsias em torno do seu estilo de jogo incrivelmente único, porque muitas equipes protestaram, argumentando que o México tinha uma vantagem com um goleiro que poderia ser movido para frente a qualquer momento. Consideravam como se o México tivesse um jogador extra em seu elenco. Portanto, após muitas reclamações, a FIFA proibiu a possibilidade de um goleiro também ser registrado como atacante na mesma partida, o que, honestamente, arruinaria a singularidade do goleiro mexicano. Quem mais honestamente faria isso? O argumento não faz sentido para mim e deveria ter sido permitido de qualquer maneira. Isso não apenas teria popularizado ainda mais o goleiro naquela época, mas traria alegria aos espectadores, algo que o futebol deveria fazer. Mas você sabe como que é a FIFA, né? Com vários clubes, Jorge Campos alcançou um sucesso notável, vencendo 2 ligas americanas, uma com o Pumas e outra com o Clube América, ambos no México. Na verdade, ele recebeu a luva de ouro da Premier Division mexicana por 5 temporadas consecutivas, de 1990 a 1995, também vencendo a Copa de Ouro da CONCACAF 2 vezes com a seleção mexicana, em 93 e 96.
O imortal Jorge Campos aposentou-se do esporte após 16 anos como goleiro, demonstrando seu estilo de jogo único. Apesar de nunca ter jogado para um grande clube ou uma grande liga, ele se tornou um ícone do futebol mundial e um pioneiro do goleiro, inspirando muitos da próxima geração de goleiros a se interessarem por uma profissão antes considerada chata. Mesmo após a aposentadoria, seu reconhecimento como goleiro continuou a crescer mundialmente, o que Campos fez pela causa e o que o tornou muito popular como o primeiro atleta comercial da Nike, ao mesmo tempo que se tornou um ícone da cultura pop no México e em todo o mundo. Esse cara merece respeito. Na época, ele era grande o suficiente para aparecer em anúncios com nomes como Ronaldo, Maldini e Luiz Figo, novamente, a não ser o nosso craque Rogério Ceni futuramente. Jorge Campos se tornou então um dos mais singulares na sua posição.